Meus pais são europeus, são romenos, né? Então eles tinham também essa bagagem, ao mesmo tempo que eles fizeram a questão de eu me identificar brasileiro, me sentir brasileiro e não filho de europeu. Quer pegar do... Quando você tenta entender o que é você pertencer a uma cultura, tem muito a ver com o mundo psicológico também, humano, o mundo de vivência, o mundo de trocas, o mundo de pertencimento. Né? Culturas diferentes, elas, quando conversam ou se entendem ou se respeitam, existe uma beleza muito grande, a diversidade pode ser muito rica. Essa consciência, obviamente, está em construção, mas aqui a arte ela tem o poder de despertar essa sensibilidade e essa abertura para a conversa, né? E para esse... Se você achar os óculos, eu acho o livro. Certo, mano. Você acha que pode mudar a história? Não. Mas você pode ressignificar as coisas. Eles vieram da Romênia com conhecimento musical, porque eles aprenderam na escola mesmo. Minha mãe tocava violino, então trouxe o violininho dela. Meu pai com clarinete, porque eram justamente coisas comuns, né? E daí... e começamos a fazer música assim, de câmara em casa, né? Então... E essa era a minha vivência de música clássica, né? Em casa. Tanto que quando eu ia para salas de espetáculo, assim, concertos, né? Em salas, eu me estranhava naquele lugar um pouco. Eu não estava, porque eu sentia que tinha muita coisa me entravando para eu poder estar à vontade do jeito que eu era. E como eu ouvia a música. Tinha muitos protocolos. E eu acho que com o Nóbrega e no Brincante, aí eu percebi que no fundo, ainda mais nesse conceito de brincante do artista trovador, digamos assim, daquele que viaja, faz de tudo e canta, dança, malabares, enfim, pode criar muito em cima, ele é comunicador. Ele tá lá para trazer fantasia para esse mundo e para o espetáculo. E aquilo que me pegou, aquilo que me fez pensar, mas é isso que eu faço quando eu toco piano. Na verdade, é isso que eu quero fazer quando eu toco piano. Essa aqui é uma música do pianista e compositor Radamés Inátali, um dos 8 estudos em forma de choro. E o Radamés também é uma dessas figuras que vivia num universo que era difícil de definir, qual que era nesse sentido de clássico popular, né? Ele bem dentro desse mundo do choro, mas com harmonias muito rebuscadas, né? Que vem também de outras tradições e muito também do jazz que ele incorpora.
esse porquê, para mim, é uma junção de linguagens. Tem algo muito schumanniano também. O porquê é o nome da peça, porquê, como pergunta, né? E, obviamente, isso reflete talvez essa angústia, né, romântica que a gente tem dessa herança, né? Que está muito presente também. Que é só Mário de Andrade aqui, modernismo. O Mário foi um sistematizador ali no modernismo das ideias de criação de uma música nacional, de uma música brasileira, de um repertório nosso, né? A gente pode pensar na semana, até na própria Semana de Arte Moderna, como mais um movimento, um acontecimento que está pensando o Brasil, que está ligado ao centenário, 22 é centenário da independência do Brasil. Os intelectuais estão pensando o Brasil, estão vendo que país é esse, o que a gente já tem e o que a gente não tem, o que falta construir ainda. Então, tem um ambiente ali que vai fermentando, às vezes alguém lidera ou alguém formula melhor algo que está mais ou menos por aí. O Mário de Andrade foi essa pessoa no seu tempo, né? Que sistematizou, que formulou, que escreveu, que orientou os compositores, né? Nesse livro ele vai falar das origens da música brasileira, de que momento a gente está na música brasileira e como a gente deve fazer, como os compositores devem fazer para criar uma música brasileira. Aqui é um manual de instrução para os compositores. Qual é o caminho para a gente fazer uma música brasileira? Vamos procurar a cultura popular, né, o folclore, né, a música da terra, a música anônima, a música do nosso povo. Então, vamos recolher essas melodias e vamos trabalhar com elas, né? Mas ao mesmo tempo ela botava mais notas e assim ela imitava um pandeiro. Então é isso. Isso aqui a gente chama de arpejo, né? Então ela tocava um baixo e arpejava as notas do acorde de cima para baixo. Então, se a gente fosse tocar Ernesto Nazaré Brejeiro, por exemplo, ela tocaria assim. Dentro do choro a gente tem vários... O choro a gente pode considerar como um ritmo, mas também como um gênero, um grande gênero, que você tem vários subgêneros, né? E esses subgêneros nada mais são que ritmos, né? Que nasceram do machixe, nasceram ao mesmo tempo de gêneros mais antigos como o lundu, a polca, né? Enfim, gêneros que eram praticados aqui no Brasil, eram danças na verdade, né? Foram se fundindo até formar isso que a gente chama hoje de choro, que depois influenciou o que a gente chama hoje de samba e tudo mais. Então eu acho que essas raízes especialmente eu considero assim, o que traz herança dessas raízes eu considero a música brasileira. Isso falando de música brasileira urbana, né, que a gente pode chamar assim, o choro do primeiro gênero musical urbano de música instrumental, né? É uma evolução de 150 anos em 1 minuto, né? Então vem a polca europeia, quadrada. Aí vem o Ernesto Nazaré, a brasileira a polca um pouquinho. E vem outros compositores e a machixe a polca um pouquinho, né? Era assim, aí vira. Aí a polca vira machixe. E a coisa vai virando samba. E os pioneiros justamente trazem criam essa tradição, essa linha, né, no fundo, de linguagem que acho que representa para alguns artistas, e acho que conversando até com o Antônio Nóbrega, eu lembro como ele falava da importância do choro, né, como um estilo intrinsecamente brasileiro, né, e que sintetizava tão bem essas vivências, convivências de culturas diferentes.
e né, super que influenciou no fundo todo esse movimento também modernista, né, que buscava essa identidade puramente brasileira, brasileira, né? Então essa vai ser do Ernesto Nazaré, um compositor, pianista, pioneiro tão importante, né, na história da música brasileira, que influenciou também tanta gente, como o próprio Villa-Lobos. E ele, enfim, compôs tanto peças de concerto quanto muitos desses tangos brasileiros, enfim. E eu também, seguindo um pouco a tradição, fiz um arranjo próprio. O machixe era uma dança que era considerada... foi uma dança meio que excomungada assim, da sociedade, porque era uma dança... Pensa assim, hoje funk carioca, né, era o machixe daquela época. Era uma dança que, por envolver sensualidade, uma dança mais... Enfim, as pessoas não respeitavam muito. E até por isso alguns compositores evitavam de botar nas partituras, né? Que naquela época a partitura dava grana, né? Se vendia a partitura, era a mídia da época, não existia nem gramofone, mas partituras eram vendidas. Então, muitas vezes no título não se colocava machixe, colocava tango brasileiro, por exemplo, né? Porque machixe era uma dança muito popular e às vezes que sofria muito preconceito. E é um ritmo um pouquinho diferente do choro, ele é um pouquinho mais marcado, com uma célula rítmica, né? Que é mais ou menos assim. A gente pega o gaúcho da Chiquinha Gonzaga, né? O choro já seria mais direto. Já o machixe... E aí tem outras células. Então perceba, não tem uma linha de corte assim, até aqui era machixe, daqui pra frente é samba, aqui é polca, mas aqui já não é. Não, as coisas se misturam. Tem a música folclórica, então vamos lá, você vai lá para o ambiente rural, tem aquele violeiro analfabeto que canta e toca, né? Tem a música popular urbana que está nascendo. Quando a gente vai falar do samba, do choro, são manifestações da cidade, já tem autoria, né? Daqui a pouco elas vão ter direito autoral, tudo isso, né? Esses compositores do modernismo, eles estão usando essas duas fontes, né? O Villa-Lobos usa essas duas fontes o tempo inteiro. Ele carrega, acho que muito na história dele, esse movimento em que se pega na música escrita, se abraçam justamente as fontes das músicas tradicionais brasileiras. E ele fez muita pesquisa também em cima disso, viajando pelo Brasil. Mas eu acho que nisso o Villa sintetiza bem muito dessas coisas. Ele destila, eu acho, aquilo que ele vê. Usa, obviamente, muito essa figura sincopada. E a síncope, de alguma maneira, é uma referência... outra coisa que o Antônio Nóbrega, que para mim é um grande mestre e pessoalmente um grande mestre, também fala da síncopa como um elemento simbólico da cultura brasileira, né?
Logo depois da Semana de Arte Moderna, em maio, né, os modernistas vão lançar uma revista que ficou muito famosa, que é a Klaxon, né, o Semanário de Arte Moderna. No primeiro exemplar, no primeiro número da Klaxon, em maio de 22, sai uma crônica do Mário de Andrade chamada Pianolatria, né? A gente não tem música de câmara, a gente não tem quartetos de cordas, a gente não tem orquestras regulares que façam música sinfônica, né? O que a gente tem aqui é uma idolatria ao piano. Então, na verdade, o cerne desse termo é uma crítica a essa adoração a um virtuosismo vazio, né? Tem uma pitada de ironia, o nome, né? Óbvio que é uma homenagem a Mário de Andrade, né? Tinha uma febre de piano na época também, né? Imagina se a gente tivesse uma febre de pianos, um monte de gente tocando piano, seria ótimo, né? Então, essa ressignificação um pouco também da palavra, foi essa ideia, ainda mais porque eu acho que ressignificação é um termo que caminha junto com brasilidade, eu acho, e ressignificar, e adaptar, e transformar. Tem muito a ver justamente com toda essa diversidade que a gente tem, mas também tem justamente com essa, e que está no CD, né, o repertório, né, com essa incorporação e também o processo de assumir tudo aquilo que realmente pertence à nossa terra, que aos povos que pertencem realmente à nossa terra. Cristian, desculpa, eu não quero me meter. Por favor, pode se meter. Para mim, a harmonização de músicas populares no Brasil tem uma riqueza especial que outros países têm de uma outra forma, mas o Brasil é tão grande, tem tantas formas de raiz que juntou uma variedade enorme que eu pessoalmente acho única. E eu acho que o Viana, nessa peça, ele colocou em uma peça bastante curta toda essa riqueza em várias variedades que acontecem durante a peça. E quando a gente uma vez entrou nisso e repara, em cada 8 compassos tem outro plano de harmonização, fica uma outra audição. E agora, na conversa com o Christian, a gente está descobrindo quais vozes dos 5 ou 6 que acontecem na mesma coisa, que a gente quer ouvir em qual parte, para criar essa variedade. E a coisa boa para quem ouve essa música, quando a gente consegue fazer toda essa voz trazer para frente, né, é muito satisfatório para quem ouve. E sempre muito costurado, né? Ele só, de uma vez, ele coloca ali os acordes preenchidos e apesar do resto, ele faz de um jeito contrapontístico. Então você vai acompanhando linhas que parecem estar falando coisas diferentes, mas juntas, né? O piano, ele é um instrumento para traduzir muitas outras coisas e não para fazer aquilo que exatamente o Mário criticava, né? Só um tipo de repertório. Ele pode fazer aquele tipo de repertório, mas ele pode fazer muitas outras coisas. E eu tento tocar também pensando nisso, eu acho, quando eu gravei o CD.
E até o Uli, que gravou, né, o técnico, ele também pensa nisso. Ele não gravou tudo num mesmo ambiente. O que ele captou, ele tenta colocar sonoramente, tecnicamente, né, na gravação. Ele tenta reproduzir lugares diferentes em que eu estou tocando aquele piano. Porque o Brasil é tantos lugares, o Brasil não é um lugar só. O Brasil é tantas culturas, não uma cultura só. Então essa diversidade está sendo representada, eu acho, em todos os aspectos desse projeto, tanto na captação quanto nos vídeos que a gente está fazendo. Então essa amplitude ressignificada também, sabe? Nossa, o piano na rua foi um dos momentos mais assim extremos, né, nesse sentido de sair do teatro, né? Você pode sair do teatro e ir para vários lugares, mas ir para a rua de fato, né? Porque você começa a sacar tanta coisa acontecendo, tantas pessoas vindo de mundos diferentes e não dá para saber o que mundos são, mas você percebe que são, sabe, mundos se encontrando e que a música está lá brotando, a música está lá fazendo parte. Eu acho que é importante, por mais que, obviamente, a gente não está falando uma questão técnica, o que dá para ouvir ou não do piano, se a escuta é a mesma, não é essa a questão. Se confunde muito, eu falo sempre uma coisa assim que, muitas vezes quem vai na sala de espetáculo, de concerto, né, de música clássica, ela é ensinada a ficar quieta, a fazer silêncio. Ela não é ensinada a ouvir, ela é ensinada a ficar quieta. E são duas coisas totalmente diferentes. E o que isso evoca em relação a como o piano está posicionado no imaginário popular? Ele está na sala de concerto, fechado em um lugar, as pessoas se vestem assim e elas ficam quietas, sabe? E aquilo é muito bom, porque aquilo sim que é, sabe? Não que não exista um conhecimento, não que não exista erudição na música clássica. O problema é achar que a música clássica é a única música erudita. Existe erudição em qualquer cultura. Você vai ter erudição no samba, você tem erudição na capoeira, entendeu? Você vai achar erudição, no fundo, em qualquer cultura em que a pessoa está aprofundando aquela linguagem, tentando achar esse ser humano lá dentro. Para mim, o que importa é o coração da pessoa, como é que ele está aberto para aquele momento. É isso que importa. Conhecendo ou não a música, sabe? O quanto que ela está entregue àquele momento e o quanto que ela precisa daquilo.